Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Maurício. Agora nós vamos começar com a parte 2 da nossa apresentação de fundamentos da internet. Como eu já havia compartilhado na fase 1, né, a ideia da uma introdução da internet, de como que ela funciona, como que ela começou. Já tem uma parte desse vídeo aí, dá uma procurada no canal, vocês vão encontrar a parte 1, onde fala de alguns outros temas relacionados. E agora nós vamos dar continuidade. Apenas uma breve introdução, o vídeo anterior, a parte 1, a gente falou da internet, como começou, aplicações, Surface Web, Deep Web, Dark Web, um pouco de internet business to business, business to consumer, internet das coisas. E agora a gente vai complementar a apresentação anterior, falando um pouco de túneis, VPNs e proxies, os domínios de internet, os endereçamentos, como que eles funcionam, as ameaças de segurança e as boas práticas. Bom, essa é a agenda que vai ser coberta nessa parte 2 da apresentação. Bora para a apresentação, pessoal. Valeu, obrigado. Bom, como eu falei de proxies e VPN e coisa do tipo, não é justo eu pelo menos dar uma introdução, né, do que seria um proxy, né? Então vamos lá. Aqui está um desenho que eu vou utilizar para ilustrar o que é um proxy. Vamos imaginar que eu tenho aqui que eu vou acessar o Gmail, certo? Então eu escrevo aqui o gmail.com no meu browser. Aí o browser, o que é isso? Não sabe. Aí ele vem, ele chega no servidor de DNS, que eu não desenhei, mas está aqui o DNS, tá? E esse DNS vai falar, gmail.com é o endereço IP 10.10.8.7. É um IP classe A, um IP grande. Aí ele manda para cá esse IP. Aí o meu roteador bate aqui, ele vem para um outro roteador, passa aqui num monte de roteador, blá, blá, chega aqui na Google, no Gmail, fala assim, ó, o IP tal, é o meu IP, certo? Quer saber os e-mails. Aí o Google, ok. Aí o Google pega aquele IP que fez a requisição, coloca ele como destino e manda a página HTTP com os e-mails para cá. E tem o meu IP como lá na frente, fala, é para esse cara, é para esse cara. Aí chega aqui nesse cara, que sou eu, e aí ele abre aqui a tela aqui, certo? Mas ele sabe que eu que estou acessando. É um e-mail, é uma coisa segura, tranquilo, né? Agora vamos supor que eu quisesse anonimato. Então eu instalo um software aqui que vai criar um túnel, certo? Um software client aqui. E esse software client, a primeira coisa que ele faz, ele estabelece um túnel com um proxy, que é um servidor que fica no meio do caminho, certo? No meio do caminho, modo de dizer. Você vai falar, o meio do caminho é aqui. Não, não. Ele fica em algum lugar na internet. Mas ele é endereçável. Então, o meu browser vai perguntar para o DNS, o IP do proxy, certo? Aí ele vai me devolver o IP, aí vai chegar aqui, aí ele vai estabelecer um túnel e vai conversar com o proxy. Aí ele vai falar com o proxy, eu quero acessar meus e-mails. Aí o proxy vai pegar o IP dele, do proxy, e vai mandar essa requisição aqui para o Google. Aí o Google vai falar, ok, eu vou responder para você. Ele tem meus dados pessoais aqui, então vai responder com meus dados de e-mail, né? Aí ele vai mandar a página aqui para o proxy. Aí o proxy vai encapsular isso daí nesse mesmo túnel e mandar para mim, para eu acessar aqui. Aí vai aparecer o e-mail para aqui. Mas o Gmail aqui entende que quem pediu os meus e-mails foi esse proxy, não eu. Entendeu? Então esse é o anonimato. Então isso por isso que chega lá o Alexandre de Moraes e fala assim, vamos proibir o WhatsApp no Brasil. Aí você pega um proxy lá dos Estados Unidos, ou da Ucrânia, ou da Rússia, e você coloca um cliente aqui, quando você acessa ele, aí quem está acessando o WhatsApp, do ponto de vista do WhatsApp, não é você. É o proxy que está lá na Rússia, é um russo, né? Ou um ucraniano, ou um americano, um francês, tanto faz, entende? Onde tiver o proxy. Então aí você consegue acessar seu WhatsApp por aqui. É isso que o pessoal faz. Quando fala assim, instala uma VPN ou instala um proxy para você acessar o WhatsApp. Então isso que na verdade acontece. Esse efeito proxy, eu não estou falando do proxy, eu vou falar do efeito proxy, ele acontece muito mais comum do que a gente imagina.
Que nem, por exemplo, a NET, meu provedor de internet aqui, que é a Claro, no meu caso, ela me fornece um endereço IP, somente um endereço IP. Eu tenho na minha casa vários computadores, do meu filho, meu celular da minha esposa, notebook da minha esposa, câmera, um montão de coisa. E cada coisa tem um IP. E aí o que acontece? Então, existe um serviço que tem aqui na borda, no meu roteador, que chama NAT. E esse NAT, e dentro da minha rede, é uma rede não roteável na internet, que também eu vou explicar no outro vídeo, que é uma rede 192, 168, 0, e aí cada equipamento tem um número, 01, 010, 020, 0128, meu celular é 0132, né? Então aí esse NAT, ele pega, por exemplo, o meu celular, que é 192.168.132, e ele converte, quando eu vou acessar HTTP, numa porta IP e no endereço IP que o meu provedor de internet me forneceu. Aí quando chega aqui para acessar o meu e-mail, por exemplo, o Google aqui, por exemplo, ele não sabe se é o celular, se é o notebook, ele vai saber sim, sabe? Ele vai saber porque no HTTP, na mensagem, ele tem uma informação de que tipo de browser está acessando. Mas, em teoria, se dependesse apenas do endereço IP, ele não saberia qual equipamento dentro da minha casa está acessando esses e-mails. Se é o meu notebook, se é o meu celular, se é o da minha esposa, se é algum vizinho que está invadindo a rede, está usando o Wi-Fi por invasão ou por gentileza minha, entendeu? Ele não vai saber, certo? Por quê? Porque o NAT que eu tenho aqui no meio do caminho, ele faz quase que um proxy. No caso aqui não precisa de túnel, né? Porque está tudo dentro da minha rede doméstica segura, né? Mas é quase que a mesma coisa que um proxy. Mas é mais mesmo para explicar o que é um túnel, uma VPN, um proxy e para que ele serve, certo? Ele serve para esconder uma infraestrutura inteira que tem atrás do proxy ou do NAT, ok? Aí eu comentei, né, a respeito, né, como eu falei aqui, né, que o meu provedor de internet aqui, ele me dá apenas um IP e eu uso esse IP para um monte de equipamento que tem dentro da minha casa. Então eu vou colocar no próximo slide, eu vou colocar um pouco para ilustrar isso aí um pouquinho melhor, tá? Então aqui, como vocês podem ver, vamos supor, como que a gente consegue identificar? Como, por exemplo, que o Google lá, o servidor do Google conseguiria identificar onde que eu estou, né? Ou se você acessa uma página maliciosa, como é que ela consegue identificar? Você sempre tem que mandar o seu IP para que você receba a resposta. Você manda uma requisição HTTP, certo? Você manda uma requisição HTTP e ele vai ter que responder para alguém, ele tem que saber para quem. Então você manda lá. Que nem, por exemplo, o meu IP, por exemplo, 187.3.0. sei lá, 150 aqui, certo? Aí, se você pegar esse IP e você dar um QIS IP tal, ele vai te responder qual que é o nome desse IP, certo? Quem que é o nome que tem por trás desse IP, certo? Que a gente chama de domínio. Então, que nem, por exemplo, desse aqui, 187.3.0.1, na verdade ele é parte de um IP muito maior, que é esse 187.2.0.0/15, que pertence a Claro, e que tem como servidores de DNS esses dois servidores que estão aqui embaixo, certo? Então, ele entende esse número como 187.2.0.0 como roteamento. Ou seja, o e-mail, quando eu fiz aquela requisição, ele vai rotear de volta para esse endereço aqui. E aí, a partir desse 00, tá vendo que tem aqui? /15, é isso aqui, ó. É que você tem o IP tem 8, 16, 32, tem 32 bits, né? Ele está falando que desses 32 bits, desse endereço aqui, /15, 15 zeros são equipamentos, redes, que estão dentro
da NET, aqui dentro da Claro. Ou seja, cada umzinho desse daqui, 00011011, é um IP de um cliente da NET. Vai ter IP que está vago, porque não tem cliente, mas é um IP que é designado para a NET. Então, quando vem esse /15, que é uma máscara, isso aqui vai para a NET. Aí a NET, lá dentro dela, ela vai rotear isso aqui de acordo para chegar aqui na minha casa, por exemplo. Né? E só para vocês terem uma ideia, um IP desse aqui, ó, representa, ele cabe até 131 mil clientes dentro de um /15 desse aqui. Entendeu? Então, dentro do 187.2, aí vai 187.3, desde de 00 até 255, 255, 254, 254, entendeu? Então, tudo isso aqui, cada um deles é um endereço da NET. Então, desde esse aqui até 187.3.254.254. São tudo clientes ou clientes potenciais da NET, mas são IPs designados a eles. E quem faz essa associação aqui, ó, desse nome, tá vendo esse nome aqui, ó, com esses IPs aqui, é a Nick.br, que é o nosso servidor de domínios. É o nosso DNS principal. Ou seja, a partir desse DNS, ele propaga para outros DNS menores, como esses daqui que tem dentro da própria NET, para resolver nome. Ok? Eu vou também incluir isso daí num dos vídeos de networking, que eu vou preparar aí mais para frente, tá? Uma explicação exatamente de como que funciona toda essa parte de DNS numa rede. Aí agora que a gente já viu aqui um IP e um domínio, quantos IPs pode caber, vamos entender um pouquinho o que é um domínio de internet, né? Então vamos supor que você digitou, isso aqui é fake, tá? Isso aqui não... Eu coloquei aqui ao acaso. De repente até existe esse site aqui, mas não foi minha intenção colocar nada que exista, sabe? Mas vamos supor que eu botei aqui https www.internet.com.br/página/index.htm. E o que são essas coisas? HTTPS é o protocolo. É um protocolo com criptografia, TLS ou SSL, né? Que faz um túnel. Se fosse só HTTP, sem o S, seria texto aberto, hipertexto aberto. www é o subdomínio de internet. Ou seja, www é um domínio bem grande, sabe? Aí dentro desse subdomínio, a gente tem os domínios. Que nesse caso, internet.com.br é o nome de um domínio. Né? Mas o nome do domínio já diz alguma coisa pra gente. Que nem, por exemplo, internet é o nome que está registrado aqui no registro BR. Então, podia ser, por exemplo, Maurício.br, que é meu nome, né? Eu podia ir lá, cadastrar e falar assim, eu quero criar um endereço Maurício.br. Aí eu ia lá no registro BR e ia falar, quando alguém digitar Maurício BR e perguntarem para você, você dá esse IP aqui, que é o IP da minha casa. E aí você ia acessar, ia chegar num servidor que eu tenho na minha casa, ou tenha no Amazon, ou tenha em qualquer lugar, mas é um servidor meu, pessoal, por exemplo, né? Aí dentro desse domínio aqui, ainda tem, ele fala muita coisa para você, que nem, por exemplo, .com, normalmente é comercial, certo? E, por exemplo, .edu é educação, .org é do governo, .ong ONG, ou seja, tem um significado aqui. Existem vários que registram lá no site, Registro BR, você vai ver várias denominações aqui. E o BR quer dizer que é do Brasil. Indica que está registrado no Brasil. Então pode ser .pt de Portugal, .es da Espanha, .com sem nada, normalmente é dos Estados Unidos, ou é domínio grande, corporativo, sabe? Que eles podem usar .com mesmo, né? Sabe? Eles são como se fosse assim, do mundo, né? E aí dentro ainda desse endereço, /página, é a pasta onde está meu arquivo HTML. Então no meu servidor, por exemplo, que está lá, meu servidor de página web,
ele vai ter um diretório que chama página, e dentro desse diretório vai ter um arquivo que chama index.htm, que é onde está o meu conteúdo. Esse index.htm é uma palavra coringa, sabe? E em muitos casos você não precisa colocar nem página / index, ele já te direciona para aí. Aí a partir de que você tiver aí você vai clicando em links que vai te direcionando para outras páginas, outros diretórios, outros servidores, certo? Outros caminhos aqui. Então, na verdade, esse é o domínio, entende? E esse primeiro nome, principalmente até aqui, até o .br aqui, //, ele está registrado aqui no registro.br, no caso do Brasil. Existem outros internacionais, sabe? Tá, que nem o GoDaddy, ele registra domínio.com, ele é um DNS enorme, internacional.com, né? E existem muitos outros também aí que você pode se cadastrar, dependendo do lugar. Mas para Brasil, esse aqui é deles, é só com eles mesmo que você vai se registrar, ok? Agora, vocês lembram do slide anterior que eu comentei que um endereço IPv4 tem 32 bits, né? São 4 palavras, né? Tipo 0, 0, 0, 0 até 255, 255, 255, 255. Ninguém desse endereço não é usado, né? É reservado, mas seria essa capacidade, né? Ou seja, são 32 bits, né? E aí o que acontece, né? Aí vem os celulares. Aí vem o segundo computador, terceiro computador. Aí vem a internet das coisas, milhares de sensores, milhares de câmeras, semáforos, sistemas de trânsito, luzes. Aí o que aconteceu com o IP? Ele não conseguiu mais atender a tudo isso, sabe? Aí o que aconteceu? Aí foi gerado um artifício intermediário, né, que é o NAT, onde você cria sub-regiões, né, assim, redes privadas, por exemplo, lá com um monte de computador, lá 1.000, 2.000 computadores, utilizam IPs privados e utilizam traduções para acessar a internet com IP válido, ou seja, começa toda aquela economia de IP, né? E aí agora, como é que faz? Já faz um tempo, né? Isso não está 100% ainda implementado, ainda tem alguns lugares tem muito lugar ainda que é IPv4, né? Mas para resolver esse problema, foi criado o IPv6, que eu vou colocar aqui. Então, naqueles 32 bits, né? Isso aqui é só como curiosidade mesmo, né? Cabia 4,3 bilhões de endereços, né? Parece muito, mas não é. Aí agora com o IPv6, a gente tem 128 bits, né? E aí a gente chegou a um número que eu nunca tinha ouvido falar, esse prefixo aqui, pós-fixo aqui, 1 decilhões, mas é 10 elevado a 36. Então são 340 vezes 10 elevado a 36 endereços IP disponíveis com o IPv6, sabe? Gente, é muito IP mesmo. Então isso aqui vai resolver definitivamente o problema da internet das coisas, da quantidade de celulares, da quantidade de equipamentos, e cada um vai poder ter lá os seus vários IPs que precisa para ter. Porque o que acontece? Quando você tem um IP específico seu, você consegue ter mais segurança, você consegue ter mais privacidade, você consegue ter um tratamento especial para ele, tratamentos de QoS, além de que o próprio protocolo do IPv6 ele tem mais desempenho e segurança nativo, porque ele dispensa o uso de NAT, de tradução. Mas, digamos e convenhamos, né? É um saco digitar 128 bits, né? São muitas palavras, como vocês podem ver aqui nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um endereço IPv6. Imagina falar assim, você quer imprimir aí? Ou, por favor, configura minha impressora aí, eu vou falar o IP para você. E você falar um número desse aqui pro cara, o cara vai morrer de tédio até você terminar aqui. Fora que ele pode errar no meio do caminho, né? Então, no próprio mecanismo do IPv6, colocou alguns mecanismos aqui para facilitar um pouco, mas muito pouco mesmo a vida de quando você tem que falar um endereço IP desse tamanho aqui. Uma delas é que você pode remover os zeros à esquerda, né? Como vocês podem ver aqui, ó, não está 0000, 0000. Entre 2.0 e 2.0, porque um zero só representa todos esses zeros que estão aqui.
E aqui, por exemplo, ó, não está 0,370, sem só o 370, tá vendo? Né? Então, esse é uma maneira que facilita um pouquinho a vida de quem vai ter que falar um número desse aqui para outro configurar uma impressora ou um ponto de rede ou alguma coisa desse tipo, né? Que não seja uma máquina, né? Aí uma outra que você pode, que nem a maior sequência de zeros, assim, que nem tem aqui 0, 2.0, você pode substituir por dois pontos assim. Então, se aqui fosse 0, 2.0, 2.0, 2.0, você ia só colocando dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos, e conseguia reduzir o tamanho desse endereço aqui, para ele se tornar alguma coisa mais fácil para nós humanos interagirmos. Entende? Então, esse é o IPv6, que vai resolver o nosso problema de conectividade, mas vai arrumar um problema enorme aí para a gente conseguir falar o IP quando a gente precisa fazer algum tipo de acesso. O próximo slide é assunto para mais que um vídeo desse, que é um assunto pelo menos para uns 3 vídeos desse. Então eu vou ser bem assim, como se diz, eu vou tentar resumir o máximo possível e só passar uma ideia de como as coisas acontecem, né, e como a vida como ela é, né, e aí depois, mais para frente, a gente vai aprofundar um pouco mais. Para quem não adivinhou ainda, o próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre segurança da internet. A gente vai falar de riscos, malware, coisa desse tipo. Eu vou abrir o slide aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar, ok? Aqui está o slide que eu comentei. Então, a ideia aqui é comentar um pouco a respeito desses pontos aqui, o que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer e os cuidados que a gente vai tomar. Em primeiro lugar, malware. Malware é vírus, todo mundo sabe o que é um vírus, é uma coisa antiga já, desde a época do DOS, lá para os anos 80, já tinha vírus, aqueles que ficava caindo as letrinhas na tela, certo? Que você se pegava um disquete contaminado e infectava lá, apagava o seu command com, né? E aí você não conseguia mais fazer nada funcionar, e você ficava louco com isso, né? Mas era um disquete, entende? Tinha que ter uma interação da pessoa ali, sabe? Ela tinha que pegar um disquete contaminado, tudo. Aí com o advento das redes, esses malwares aqui começaram a se espalhar exponencialmente, né? Então, na verdade, o que um vírus não vai vir, teoricamente, quer dizer, é bem difícil ele vir do nada, cair e atacar o seu computador ali, sabe? Normalmente eles dependem de uma ação nossa como usuário, ou seja, clicar num link, acessar uma página que tem um código de vírus embutido nela, tá trabalhando com Windows, Linux, com um browser desatualizado, certo? Que tem uma vulnerabilidade já conhecida e indicada, né? Então, na verdade, para a gente se defender dos malware, o que a gente tem que fazer? Não pode clicar em links. Na verdade, a gente não pode clicar em link para nada, sabe? Tem certeza. Mas, principalmente, manter os softwares atualizados, sabe? Manter o browser atualizado, o Chrome, o Edge, o Firefox, tudo atualizado, o Windows, Linux, seja lá o sistema que estiver usando, o da Apple, o Safari. Manter tudo o mais atualizado possível para evitar tipo, problemas de vulnerabilidades. Mas o pessoal, ultimamente, eles gostam mais do phishing. Do phishing. O phishing, o que seria isso aqui? Isso aqui é roubo de informação, né? Então, como que acontece? A pessoa manda para você uma mensagem com um link, com um senso de urgência, assim, olha, clique aqui, senão o mundo vai acabar, sabe? E a pessoa, que naquele momento ali de pânico, principalmente as pessoas assim, mais assim, que tem menos familiaridade, né? Eles acabam clicando e aí acabam perdendo informações ou até permitindo a instalação de um malware no seu equipamento, né? E os golpes online, né, que estão cada vez mais sofisticados, né? Seja o man in the middle, onde o cara, por exemplo, dentro de uma operadora, ele cria
ele intercepta um número, ou ele vai lá no servidor de DNS, lá bradesco.com.br, e vai lá e troca o IP lá do servidor de DNS. Aí você vai acessar o bradesco.com.br, tudo certinho, bonitinho, pá. Aí você cai num outro site igualzinho, certo? Você digitou bradesco.com.br, só que o DNS estava contaminado e ele colocou você dentro de um site falso. Aí você vai colocar lá sua senha, seu usuário, seu número de conta, tudo, e pão, pronto. Levaram os seus dados. Ou às vezes ele instala um servidor de DNS dentro da sua máquina. Aí e coloca os dados falsos lá. Aí quando a sua máquina vai resolver o DNS, ela consulta o cache que está na sua máquina e vai para o site errado. Então isso aqui está ficando cada vez mais comum, esse tipo de coisa. E temos também isso aqui que isso aqui a gente não pode deixar de fora. Fake news e desinformação. Isso é um outro tipo de vírus, sabe? Nós humanos, a gente tem uma condição, assim, uma necessidade de espalhar notícias, assim, antes de validá-las. Principalmente se for aquelas notícias bombásticas, né? Fala, puxa vida, acabei de receber isso. Isso aqui é uma bomba, meu. Deixa eu passar logo para meus colegas, né? E às vezes você está disseminando informação falsa. Isso aqui é um perigo. E está cada vez mais difícil você distinguir o que é uma informação falsa do que é uma informação verdadeira, por causa das inteligências artificiais que estão criando. Ela simula a minha voz, eu posso pegar minha voz desse vídeo aqui, hein? E trocar tudo que eu estou falando aqui por outra coisa. Dá para fazer isso com inteligência artificial. Aí manda para minha mãe, por exemplo. E o que ela vai fazer, coitada? Ela vai ver eu falando lá, socorro, mãe, me ajuda. Entende? E ela vai ver minha foto lá, minha imagem, que vocês estão vendo aqui, e ela vai ter certeza que sou eu. E ela vai fazer alguma coisa para me ajudar. É uma reação normal entre nós humanos, né? Então, essa fake news e desinformação hoje, isso aqui é o nosso maior problema, porque a gente não sabe distinguir. Às vezes não é uma fake news, é uma informação real, mas o pessoal distorce para que a gente imagine que seja falsa, com propósitos assim obtusos, assim, sabe? Desde políticos, religiosos, enfim, qualquer coisa. Isso aqui é a bola da vez, né? Aí para isso a gente tem que investir em cibersegurança, firewalls, intrusion detection system, antivírus, autenticação em 2 fatores. Se vocês não têm, coloquem autenticação em 2 fatores em todos os seus equipamentos. E mesmo assim, não se sintam seguros. Por quê? Porque o tal do man in the middle, que eu já falei algumas vezes, sim, que é o homem no meio do caminho, que pode ser uma pessoa de reputação duvidosa dentro de uma operadora, ou dentro de um órgão do governo, ou dentro de um banco, sabe? Ele pode forjar situações de autenticação em 2 fatores para obter as suas credenciais. Então, mesmo em 2 fatores, sempre pense, analise antes de avançar, certo? Mas poxa, isso aqui é uma terra sem lei? Não, não. A gente tem lei. Por exemplo, a gente tem a lei de proteção de dados aqui, ó. A lei a gente tem. A gente só não consegue fazer ela cumprir. A lei de proteção de dados, ela diz que que ninguém pode propagar as nossas informações sem o nosso consentimento. Eu tenho um slide lá na frente que eu vou mostrar, né? E se alguém fizer isso, a gente pode pedir para tirar, certo? O problema é quando a gente não consegue achar essa pessoa, ou quando essa pessoa que você pediu para tirar não te respeita, e as autoridades governamentais que deveriam exercer esse poder de polícia não o fazem. Ou seja, não é uma terra sem lei, é uma terra onde as leis são bem difíceis de ser cumpridas. Vocês me entenderam, não? Outra coisa, Wi-Fi público. Isso aqui, olha, putz, você está no restaurante, você quer colocar a foto do prato lá para os teus amigos, colocar lá no Instagram, lá a foto lá, olha aqui, ó, esse parmegiana aqui, ó, primo, né? Você põe, sabe? Não vai ser um grande problema, mas se você vai trafegar dados sensíveis, vai acessar e-mail, acessar banco, coisa desse tipo, evite ao máximo, sabe?
Você chega, você vai comprar um carro, você vai numa agência de carro, não tem internet, e o cara fala, usa o meu Wi-Fi. Você fala para ele, putz, sem ofensa, me desculpa, eu confio em você, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque quando você faz isso, mesmo você utilizando criptografia, fim a fim, o que acontece às vezes é que você pode ter um proxy no meio do caminho que ele pode simular um certificado e ele abrir, ele bota um certificado para falar com você e ele bota um para falar com o WhatsApp ou com o banco. E no meio ele abre essa informação e essa informação fica texto plano, ele acessa ela, criptografa de novo lá com o certificado e manda lá para o banco ou manda lá para o WhatsApp. Não é um negócio muito simples de ser feito, mas não é um negócio impossível de ser feito, entendeu? Então, não usem redes públicas para informação sensível. Não usem, evitem ao máximo, sabe? E aí o que acontece? Fora isso, né? A gente tem aquelas coisas que a gente recebe, né? Boleto falso, link malicioso. E como que a gente reconhece isso? Eu peguei aqui, esses são meus mesmo, pessoais, que eu vou compartilhar agora. Olha aqui, ó. Itaú Personalité, compra aprovada no cartão virtual no valor de 6 mil. Em caso de dúvida, ligue para esse número aqui, ó. Você fala, caramba, 6 mil da minha conta tiraram? Aí você pega e liga para esse número aqui. Certo? Só que esse número nem é do Itaú. Entendeu? Esse aqui é um outro número qualquer. Aí o que você faz? Você não vai fazer isso. Você vai pegar, você vai acessar o seu aplicativo do banco, certo? Ou você vai ligar para o seu gerente, esquece esse número aqui. E você vai perguntar para ele quais foram as últimas transações que teve. Ou vai acessar quais são. Aí você vai ver que não vai estar essa aqui lá. Por quê? Porque na verdade essa aqui só está querendo gerar em você um senso de urgência, de medo, de você perder a cabeça e tentar resolver da forma mais rápida possível. Às vezes, esse número aqui é o número que o cara está te esperando lá do outro lado. E ele tem até alguns dados seus, né? Já que ele mandou uma mensagem para você. Está só esperando você ligar para te lesar. Ops, foi mal. Virei ao contrário aqui. Aqui outra aqui, ó. Os pontos vencem hoje. Clica aqui. livelotrocarpontos.com. Puta, eu nem sei se esse troço existe. E mesmo que existir, mesmo que tiver certinho isso aqui é só um texto. Por trás ele pode ter o verdadeiro endereço, que certamente não é da Livelo. E certamente meus pontos provavelmente não estão nem vencendo hoje. Porra, mas eu vou perder 90 mil pontos, se eu não clicar aqui. Não clica. Entra no site da Livelo, site de seja lá quem for, do Santander, todo mundo tem o seu aqui, né? Entra, olha lá direitinho, você fala, não vai vencer, vai vencer, vamos comprar um liquidificador aí com essa grana, né? E que seja, né? Um celular novo, né? Mas não clica aqui. Isso aqui cria senso de urgência, vê letra maiúscula, sabe? Um link aqui que pode ter alguma coisa escondida por trás. Olha o outro aqui, ó. Puta, que oportunidade de duplicar seus pontos, né? Esse www1 aqui, às vezes ele assusta, mas ele é parte daquela internet não rastreável. Muito servidor de banco utiliza esse www1. Então, de repente, esse link pode ser até verdadeiro, mas não interessa que seja verdadeiro. Não clica, não é para clicar aí. Ignora isso aqui, entra no site do banco e resolve. Aqui, ó, compra, mais uma compra aqui, ó. Você não efetuou, cancele no Fone Fácil. E botou um número aqui, ó. Só que esse não é o número do Fone Fácil. Entenderam como tem malandragem? Olha aqui, isso aqui é o caso de Man in the Middle, que eu comentei. É um homem no meio. Porque esse aqui e mais esse aqui, estão vendo? Coincidiu com uma compra que eu fiz lá no AliExpress. E quando a compra bateu aqui no Brasil, que eu fui notificado, que eu acompanho o rastreio, né? A compra chegou no Brasil, eu recebi essas mensagens aqui. Ou seja, alguém sabia que eu tinha feito uma compra, alguém sabia que essa compra podia ser taxada, e eles tentaram me sensibilizar aqui. Aí quando você pega esse endereço aqui, dá uma olhada, isso aqui é tão cínico, mas tão cínico que ele botou rastreio.ai. Ai, é o que ia doer se eu clicasse num link desse aqui. Entendeu? Então, a mensagem, eu estou dando vários exemplos só para vocês verem. Isso aqui, ó, eu ainda recebi essa mensagem por WhatsApp também.
Fora isso, aqui Detran, minha carteira está suspensa. Detraninfo.com, existe isso? Não sei, não interessa, entra no aplicativo, não clica aqui. Essa aqui é o WhatsApp também, acontece com o WhatsApp, acontece com o e-mail. Tá vendo esse aqui, ó? Esse cara aqui, ó, eu borrei aqui a foto e borrei o número para vocês não verem. Mas esse cara já trocou de foto, tô rastreando ele. Já trocou de foto umas 3 ou 4 vezes. Rastreando não, desculpa, monitorando ele. Ele já trocou de foto umas 3 ou 4 vezes. Uma das fotos que ele mandou para mim era meu irmão. E ele falou assim, estava escrito aqui, ó, eu mudei de número. Anota aí meu novo número. Aí quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o número antigo e liguei pro meu irmão. Liguei para ele. Falei, e aí, meu? Você trocou de número? Ele falou, não. Eu falei, deixa eu te mostrar a mensagem que eu recebi. Aí eu mostrei para ele. Aí ele, puta vida, o que será? Eu falei assim, avisa todo mundo. Avisa todos os seus contatos. Avisa os familiares, avisa a nossa mãe. Que esse cara, ele tá usando o seu nome. E coisa boa, ele não quer, né? Certo? Porque, pra que ele ia usar seu nome, né? E aí eu mantive ele aqui, sabe? E de vez em quando eu olho, ele troca de foto aqui. Ou seja, ele está tentando pegar outros. E deve estar pegando, sabe? E deve estar pegando. Se você denuncia no WhatsApp, eles bloqueiam isso aqui, esse cara vai e troca e põe outro número. Ou, sei lá, não sei o que o WhatsApp faz quando denuncia. Não sei se ele elimina o cara, eu acho que não, sabe? O cara continua trabalhando aqui, fazendo as malandragem dele, falando que é outra pessoa. Aqui era um senhor que ele tinha colocado. Enfim. Má intenção tem em todo lugar. Então, vocês não caiam nessa. Recebeu uma mensagem desse tipo, pega o número antigo, liga para a pessoa, não atendeu, liga de novo depois, não tem pressa, ninguém vai morrer em 5 minutos, entende? Espera, entra em contato e fala, você trocou de número mesmo? Troquei. Não, não troquei. Ah, se você não trocou, você avisa porque estão fraudando você. Estão usando o seu nome para fraudar os seus contatos, porque eu recebi essa mensagem. Né? Então essa era mais ou menos a mensagem que eu queria passar a respeito dessa parte de spam. E aí eu vou aproveitar aqui mais um slide para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa lei aqui, que ela protege os nossos dados, certo? Protege nome, CPF, endereço, telefone, dados bancários, localização IP, endereço IP, informação de religião, saúde, política, sua carteirinha de vacina. Mas vai proteger todo mundo, menos do nosso STF, mas está protegendo todo mundo aqui. Aí, aqui, por exemplo, o seu direito é acessar esses dados, corrigir esses dados se eles estiverem incorretos, certo? Revogar consentimento, né? E a obrigação da empresa é obter consentimento antes de enviar. Então, a lei existe. E qualquer problema com isso aqui, esses são os caras que você tem que contatar. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles que deveriam te dar uma solução para o seu problema, uma solução de polícia, né, ao seu problema e resolvê-lo, ok? E a gente sabe, lei existe, cumprir realmente é difícil, sabe? A gente está engatinhando nisso aqui, não só nós, o mundo inteiro, mas cabe a cada um de nós tentar se proteger e proteger ao máximo possível, não só você, mas também os seus próximos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer no momento. Esse vídeo ficou um pouco extenso, né? Porque é muita coisa, tinha muita informação, eu não detalhei nada praticamente, sabe? Eu só passei por cima, assim, para dar um alinhamento geral. Vai ter muita gente que vai assistir esse vídeo aqui e não vai adicionar quase nada. Não é essa a minha intenção, eu gostaria que pelo menos todos que assistissem, pelo menos alguma coisinha pegassem, mas fica a dica. Todos esses pontos polêmicos ou pontos que requerem maior detalhamento, eu vou detalhar em vídeos futuros, né? Talvez não seja o próximo vídeo que eu vou colocar no ar, mas com certeza eu vou fazer um vídeo a respeito, detalhando, vou falar sobre DNS, vou falar sobre segurança, mais no detalhe, vou falar sobre os tipos de ataque, como eles funcionam na prática, vou falar bastante sobre 5G, qualidade de serviço de rede. 5G deu um salto quântico assim na qualidade de serviço,
das redes IP, sabe, os tipos de serviço. É, vamos falar também de firewall, de roteamento, de protocolos de roteamento, enfim, de todas essas coisas aí. Então, não percam por esperar. E se gostaram do conteúdo, dá um like aí, ajuda a gente aí com um like. Se gostam de conteúdo como esse, sigam o nosso canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui!